Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai tratar sobre serviços nos seus conceitos mais básicos. Então, sem mais demoras, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Primeira coisa importante a gente ter em mente, e esse conceito já foi tratado em algumas aulas anteriores, mas o serviço é, então, uma forma de produto, né? Nós dividimos os produtos em bens físicos e serviços. Os serviços são aqueles onde é realizada uma ação para que o consumidor satisfaça suas necessidades. Então, o serviço ele é intangível, a gente não consegue pegar ele na mão. E é explorando essa natureza intangível dos serviços que nós vamos aprofundar, então, a discussão sobre as implicações disso dentro da administração de marketing. Então, o conceito fundamental, o conceito da literatura de serviço é que serviço é descrito como uma ação ou resultado da ação que entrega um benefício para o cliente, mas não a posse de algum bem físico. Então, os serviços têm essa natureza abstrata, ou como diz a literatura, intangível. Intangível é isso, é que é abstrato, a gente não consegue pegar. Aqui tem um exemplo na fotografia como uma prestação de serviços. Claro que fica aquela questão, tá, mas e o papel? A fotografia, ela é entregue um papel, no tempo da fotografia antiga, ou pelo menos um arquivo, né? Bom, para quem lembrou do arquivo da fotografia entregue pela internet, já está claro que isso é puramente intangível, né? A gente não consegue nem ver, ninguém sabe onde é que está. Se estiver na nuvem, ainda mais abstrato. E o papel, a gente entende que essa questão dessa materialidade ela é muito frágil dentro do todo o trabalho que está sendo oferecido. O benefício do cliente não é ter o papel da fotografia na mão, mas é ser capaz de lembrar e guardar aquela fotografia como um registro histórico de imagem, né, de um determinado momento da vida dele. E perfeitamente pode ser um conjunto de números que está dentro de um arquivo de computador e que é capaz de resgatar essa imagem, então associando esses números do arquivo a determinadas frações de cores que compõem a fotografia como um todo. Então, mais ainda hoje em dia com a internet, há uma virtualização, né, dos serviços, né, e das entregas cada vez maior, e isso mostra como o serviço tem ocupado e está ocupando ainda cada vez mais espaço na sociedade. Então, como eu já tinha falado quando eu falei sobre produtos, a teoria de marketing foi criada para bens físicos, mas a partir do crescimento, da importância dos serviços e da experiência da aplicação da teoria de marketing em serviços também, o pessoal percebendo que estava funcionando bem, então serviços foi agregado à teoria de marketing como sendo um tipo de produto, né? E se vocês forem olhar aqui nessa lâmina representa isso, né? Esse papel de serviços, como eu tinha falado, o papel da internet no sentido da virtualização dos benefícios dos consumidores, mas se vocês observarem também sob o ponto de vista de riqueza gerada na sociedade, o que é chamado do terceiro setor, que é o setor de serviços, hoje é o grande gerador de riqueza nas sociedades. Nas sociedades mais desenvolvidas do mundo inteiro, mais ainda do que aqui no Brasil, embora aqui no Brasil já seja a principal fonte de geração de riqueza, mais até do que a economia primária vinculada com a agricultura e agronegócio. Agronegócio vai mais para o setor secundário, que seria da indústria. Então, serviços têm esse papel gigantesco na construção de riqueza de uma sociedade, e vocês, muito provavelmente, vão ter carreiras também na área de serviços, muito mais frequentemente do que numa indústria ou na agricultura, por exemplo. Então, vocês têm aí, na frente de vocês, aí, a grande possibilidade de virem a trabalhar com prestadores de serviços, e é importantíssimo que vocês entendam, então, quais as peculiaridades
dessa característica dos produtos para o trabalho de vocês em marketing, tá? É, só para citar, né, o serviço inclui todo o governo, toda a área do governo. O governo é um prestador de serviços para a sociedade na perspectiva de marketing, né? Ele que inclui Estado, serviço militar, a rede de saúde pública, rede de educação, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tudo isso faz parte da rede de serviços do governo em relação à sociedade. Tá? Mas as ONGs também são normalmente prestadoras de serviço, as igrejas, os museus, as fundações, profissionais liberais, bancos, hotéis e empresas aéreas. Nossa, nessa lista aí, vocês vão ver que está configurado um grande número de empresas que são as empresas mais poderosas do mundo. Tem ainda um dado interessante para a gente pensar sobre isso, que foi a ascensão das empresas de inteligência, de internet, como a Google e a Amazon também, uma prestadora de serviço virtual, como as maiores empresas do mundo, desbancando as empresas de petróleo. Então, até então, né, as empresas de petróleo, que estão baseadas em cima da exploração de bens físicos, como nós víamos, né, as matérias-primas lá, ou commodities, que ela se encaixaria melhor. Então, essas empresas que trabalham com esse tipo de produto foram desbancadas pelas empresas de serviço. A questão de alguns anos atrás, no topo, no ranking, né, das empresas mais rentáveis ou que produzem maior riqueza dentre de todas as empresas do mundo. Então, também mais um indicador forte de que serviços têm um peso crescente e a tendência vai ser seguir assim. Uma questão fundamental, então, para nós entendermos é que o serviço, ele não sendo físico, o consumidor não vai permanecer com contato com esses serviços a partir do momento que o serviço termina. Eu coloquei a imagem aqui de uma sessão de terapia, um exemplo muito típico de um serviço. Quando o paciente sai da sessão de terapia, ele pode até se sentir aliviado, ele até pode, né, perceber o benefício que ele recebeu daquela sessão de terapia, mas ele, na verdade, não tem nada de concreto, ele não vai levar nada para casa na mão. É uma experiência, ele passa por um atendimento, né, mas esse atendimento termina em algum momento, embora o benefício ele vá permanecer por mais tempo depois, mas não vai ficar nenhuma evidência concreta dessa prestação de serviço. Eu tinha colocado para vocês inicialmente, dentro dos conceitos, que bens físicos e serviços eram aspectos que dividiam, né, os produtos, como se fosse o produto, bem físico ou serviço. Na verdade, se a gente for pensar um pouco mais a fundo, não tem essa divisão tão clara assim quando se fala em produtos, né? Nós vamos perceber que existe um nível de tangibilidade de serviços. Mesmo quando eu dei o exemplo da fotografia e falei do papel, eu tive que reconhecer que tinha um nível pequeno de tangibilidade dentro da fotografia, do serviço do fotógrafo, partindo do pressuposto que ele entrega as fotografias em mídia física, né? Então, se a gente começar a pensar um pouco, a gente vai ver que grande parte dos produtos, eles têm um componente de serviços. Quando eu apresentei o produto na sessão anterior, eu disse que no nível de hierarquia de produtos chegava um momento em que era necessário acrescentar serviços no produto para poder permitir, então, a consolidação dessa ideia do produto. E através dos serviços tem uma parte importante de prestação de atendimento de necessidades do cliente. Vamos entender um pouquinho melhor como é que isso aí funciona? Olha só. A gente vai tentar aqui pegar algum exemplo típico de bem físico concreto, um bem tangível que não tenha serviço. Eu peguei aqui o exemplo, o sal de cozinha, esse que a gente compra no supermercado,
como sendo um produto que me parece sim que possa ser o mais perto desse conceito. Mas vocês vão ver que isso tem limitações, porque mesmo o sal de cozinha, quando a gente compra no supermercado, sem pensar que esse sal ele chega próximo de nós, né, por um varejista que é um prestador de serviço, então vamos abstrair isso. Mas ainda assim, se vocês olharem na embalagem do pacote de sal, vai ter ali uma informação importante, por lei até, ou seja, vai ter em todos os produtos, que é o número do telefone de atendimento do serviço de atendimento ao consumidor. Portanto, pessoal, a partir deste momento em que existe um número de atendimento ao consumidor, um serviço de atendimento ao consumidor, já está claro para nós que dificilmente a gente vai encontrar um produto bem físico puro, né? Se a gente pensar muito, alguns exemplos de commodities em determinados pressupostos, a gente poderia pensar que se trata de um bem e serviço puro, mas sempre a gente vai ter garantias de consumidor e a partir do momento que nós vamos ter essas garantias de consumidor, são serviços que o Estado nos oferece para proteger a transação comercial. Basicamente, vai estar embutido numa compra, mesmo que seja de um container de soja, vamos imaginar que seria uma commodity típica, eu ainda vou ter algum direito de poder ter meu dinheiro de volta se o vendedor não cumprir certos requisitos, eu vou acionar o Estado através do sistema de justiça e vou poder ter o Estado como intermediário desse problema que se criou nessa transação. Então, pelo fato da gente estar numa sociedade do Estado dar garantia sobre as transações através da lei do consumidor e das outras leis que regem os contratos comerciais, nós sempre estamos num ambiente que existem serviços de fundo que estão acontecendo para viabilizar o nosso negócio, ou para impor limitações no nosso negócio, conforme a gente, né, em que lado a gente estiver olhando. Então, o bem físico concreto, ele é uma abstração, a gente não vai encontrar na realidade essa situação, mas ela é muito importante que a gente pense nesse conceito do bem físico concreto, porque essa é uma ideia muito básica do marketing e é muito fácil a gente imaginar a venda de produtos esquecendo um sabonete, assim como o sal, né, o sabonete, produtos de higiene, no supermercado, tudo isso. Parece que a gente está fazendo uma troca de um bem físico puro, recebendo um bem físico puro, quando de fato a gente pensar um pouco, a gente vai ter ali também serviços oferecidos ou pelo varejista, ou pelo fabricante, ou pelo próprio Estado, ou pelo sistema financeiro, se a gente pagar o cartão de crédito, enfim, né, nessa troca vai estar envolvido também a prestação de serviço. Muito bem. Então, na verdade, a gente vai ter a maior parte das nossas experiências como consumidores, com bens tangíveis, com serviços. E aí a gente tem como exemplo os automóveis, que eu já tinha trazido para vocês como exemplo, explicando que os automóveis exigem uma rede de assistência técnica, as concessionárias precisam estar disponíveis para fazer as revisões de tempo em tempo, para nos fornecer peças que eventualmente venham a estragar, ou para fazer reparos em alguma batida ou alguma barbeiragem que a gente faça. Então, nós precisamos disso. Ninguém vai optar por um carro em que não tenha esse serviço, porque se sabe que vai ser necessário em algum momento, e quanto melhor a rede de assistência que essa marca nos oferece, mais benefícios ela nos traz, porque a gente fica imaginando uma situação que nós ficamos com o carro numa estrada ou em algum lugar que a gente vai e tem um problema, uma pane de motor, então como é que a gente vai fazer para sair dessa situação, né? Além disso, a gente pode pensar também em outros serviços complementares para quem é mais ainda preocupado com isso, como os seguros, serviço de guincho. Então tem toda uma infraestrutura para nos dar apoio quando nós vamos sair fazer um passeio de carro, que nos garantem que esse passeio vai ser prazeroso. Além disso, não, né, ainda podemos considerar uma rede de estradas, a segurança nas estradas oferecida pela rodovia, pela Polícia Federal, e também a segurança como um todo, a nossa integridade física que é oferecida pela polícia como um todo e o sistema judiciário que vai tirar de circulação então as pessoas que cometem crimes e tudo, para a gente poder ter o trânsito viável, né, no contexto de país. Então, todo esse contexto mais amplo, a gente vai vendo que a quantidade de serviços vai aumentando
quando a gente pensa nesses bens tangíveis como um automóvel, né? Mas a grande parte do valor, a coisa mais importante em termos de recurso embutido ali está no objeto automóvel, né? Então é por isso que a gente considera o peso de cada um dos aspectos tangíveis e intangíveis e diz que o automóvel é um bem tangível ainda, né? Embora ele tenha alguma participação de serviço, então a gente diz bem tangível com o serviço, tá? Os híbridos é onde essa situação fica mais equilibrada. Então a gente chama de híbrido quando existe um bem tangível e o serviço em iguais proporções. É o caso do restaurante, onde a gente é tão importante quanto a comida que a gente recebe no prato, né, quando vai para o restaurante, quanto todo o serviço no entorno desse prato principal, desde preparação do prato principal, preparação da mesa, entrega do prato na mesa, a oferta de acompanhamento em termos de bebidas, a oferta de acompanhamento do cliente que está fazendo a refeição para ver se ele precisa de mais algum complemento, o encerramento da conta, todo esse entorno, lavar a louça depois, todo esse entorno no processo da alimentação que acontece no restaurante, ela representa um equilíbrio de importâncias, vamos dizer assim, entre aquilo que é tangível e aquilo que é intangível. Mas, indo para a linha mais de serviços, então às vezes nós podemos ter uma situação de ter um serviço principal, essencialmente intangível, mas vinculado com bens tangíveis. E esses bens tangíveis, eles podem ser a infraestrutura onde acontece o serviço, tem esse aspecto em várias indústrias muito importantes que dependem da infraestrutura. Aqui a gente poderia dizer, por exemplo, um consultório dentário, onde tem a necessidade de ter uma sala de espera, todos os equipamentos ali da cadeira, aos equipamentos para fazer as consultas dentárias, todas elas, esse entorno, vamos dizer assim, concreto, ele é necessário para que o dentista possa fazer o serviço dele. Mesma coisa nas viagens aéreas, seja a gente precisa de um avião, a gente precisa de um aeroporto, a gente precisa de uma infraestrutura muito pesada para fazer o serviço acontecer, mas o serviço ainda é o ponto focal do consumidor, do usuário desse serviço. Então ele vai para o consultório do dentista e ele vai usufruir daquela infraestrutura, ele não vai levar para ele, o dentista não, de certa forma, ele vende a infraestrutura, mas ele não entrega, ou seja, ele vende a infraestrutura no tempo que é necessário para o seu cliente, o seu paciente, né, usufruir dessa infraestrutura para o seu benefício, mas a necessidade está sendo atendida é uma necessidade que fica suprida a partir da consulta, da ação da consulta, portanto a gente entende que é um serviço principal. Mas na própria fotografia também não é só a infraestrutura que conta. Às vezes nós podemos precisar de alguma tangibilidade mínima para poder oferecer o serviço. E essa tangibilidade mínima pode ser levada pelo consumidor para casa. Então já não é bem puramente aquele conceito de abstração total, onde o consumidor não leva nada para casa. Aqui vale também, como exemplo, os relatórios de serviço de consultoria também, que são levados pelos consumidores, são entregues de uma forma virtual ou impressa. Até hoje ainda se usa bastante esse recurso do impresso, ou impresso virtual, na forma de um PDF, na forma de um e-book, onde se tem a impressão ainda de se ter uma certa tangibilidade, quando de fato a gente tem uma virtualidade, né? E indo para o extremo da tangibilidade pura, né? Então a gente teria alguns exemplos, sim, de tangibilidade pura, a psicoterapia, as aulas particulares, embora alguém possa argumentar que na aula particular a gente vai tomar notas, a gente vai fazer anotações e levar para casa. Na terapia, talvez até a gente leve um lencinho do terapeuta para casa. Pode ser, né? Não tem essa preocupação tão rigorosa assim com a exatidão. Mas tem algumas dicas que a gente pode e precisa seguir. A questão fundamental para nós em marketing é a seguinte, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. O que nós queremos com a tangibilidade e o que os clientes, consumidores gostam mais, eles têm o maior valor que a gente consegue perante os consumidores, é
um nível intermediário de tangibilidade que está representado aqui pela posição dos restaurantes. Os restaurantes, os computadores, os telefones celulares, são exemplos de venda de ofertas, de produtos que têm um equilíbrio entre tangibilidade e intangibilidade. E essa que é a principal regra para a gente trabalhar com produtos. Nós não queremos trabalhar nem com puras bens físicos e com puro serviço, porque os dois têm suas dificuldades. O produto bem físico puro, a gente já viu que ele nem é muito viável do ponto de vista prático de marketing, e o serviço puro, ele sofre com essa abstração muito grande, e então ele precisa de uma tangibilidade. Resumindo a história, nós vamos sempre querer parar no meio e tentar colocar tangibilidade no serviço e tentar agregar serviço para os bens tangíveis de tal forma que a gente possa chegar perto de 50%, atingindo uma situação muito valorizada pelo cliente, que é representada pelos exemplos do computador ou do celular. Então, essa é a dica que é importante vocês buscarem. Eu quero que vocês explorem isso nos trabalhos dos clientes de vocês e, pelo menos, façam uma manifestação no trabalho sobre a possibilidade de tangibilizar serviços ou de embutir serviços dos bens tangíveis que são negociados pelos negócios que vocês estão analisando. Bem, aqui tem, né, uma revisão e um aprofundamento da questão das características fundamentais do serviço que está na literatura. Bom, esse aspecto da intangibilidade, ele tem um impacto importante sobre a percepção que o consumidor tem sobre quando ele está recebendo o serviço. O que acontece? O consumidor fica mais vulnerável à subjetividade. Usar como exemplo, então, um corte de cabelo ou um tratamento de cabelo que se faça numa estética, ela é muito difícil de ser avaliada pelo consumidor que está recebendo aquele serviço, porque depende muito do estado emocional. Mesmo corte de cabelo que pode deixar a pessoa feliz num determinado momento, se fosse possível reproduzir, primeiro que não é, né? Sempre cada corte de cabelo é um pouco diferente do anterior, não tem um molde perfeito para ser reproduzido, né? Em detalhes, cada mecha de cabelo cortado. Mas mesmo que fosse possível, a percepção do consumidor é muito diferente. Aquilo que pode ser um excelente corte de cabelo numa situação do dia a dia, se for para ser para uma situação especial, como um casamento, por exemplo, ou para a comemoração de um aniversário, aquele mesmo corte de cabelo pode trazer insatisfação para o consumidor por alguma outra, por uma razão que não diz respeito ao serviço do corte de cabelo, mas diz respeito ao momento que ele se encontra, à fase da vida que ele está. Então, essa é um dos grandes desafios para quem é prestador de serviço. Vocês imaginem uma agência de serviços aéreos, de transportes aéreos, levando passageiros que estão em situações de vida muito diferentes, levando um casal recém-casado para uma viagem de lua de mel e outro trazendo de volta um passageiro que teve a infelicidade de perder um ente querido e está retornando para sua casa. Como lidar com esses dois estados emocionais que estão colocados ali dentro do avião, que os atendentes e os prestadores do serviço de bordo ali não têm como saber o que está acontecendo com cada um dos clientes, e vai ter um procedimento igual para todos. Mesmo assim, ele vai ter respostas extremamente diferentes. Então, esse é o desafio principal de se trabalhar com o serviço, essa subjetividade. Uma outra questão importante e outro desafio que está embutido no uso de serviços e na prestação de serviços é a inseparabilidade do consumo. O que significa isso? O consumidor normalmente vai estar presente quando o serviço for feito. O caso desse serviço de beleza ou de estética, né, da nossa estética do corte de cabelo ou do tratamento do cabelo, ele não pode ser feito sem o consumidor estar ali. O que significa que o consumidor está acompanhando a entrega, a produção daquele serviço para ele e é capaz de avaliar esse serviço em todo momento. Então, é muito mais difícil da empresa recuperar um serviço mal prestado, porque o consumidor vai saber que esse serviço foi mal prestado.
Só para fazer uma comparação com um bem tangível, um bem físico que é produzido num processo industrial, vamos lembrar que esse produto que foi produzido num processo industrial, ele só vai chegar na mão do cliente depois de ele ter passado por um sistema de qualidade. Então, os erros que venham a acontecer eventualmente no processo de produção, eles não vão ser percebidos pelo cliente, porque eles são filtrados no final do processo e são corrigidos para chegar no consumidor com a garantia do funcionamento adequado do serviço sendo feito na hora e exigindo a presença do consumidor, ele não tem essa garantia, né? É claro que existem exceções para isso. Por exemplo, eu estou gravando um vídeo agora, vocês não estão presentes, vocês vão assistir mais tarde, né? Então eu vou ficar sabendo de qualquer forma, vocês gostaram, não gostaram, mas não é feito neste momento. Aliás, nós estamos fazendo aqui exatamente uma separação da entrega de um serviço que era feito com a presença de vocês e agora não é mais, e a gente está vendo aqui as dificuldades e os problemas ainda mais maiores que se agregam, se acumulam em cima da prestação de serviço. Voltando aqui para a nossa questão, esse envolvimento do consumidor, então, ele vai ser um dos aspectos da variabilidade da qualidade do serviço. Mas vamos lembrar também que o prestador de serviço também tem momentos de vida e situações de vida favoráveis ou desfavoráveis que impactam na sua capacidade de prestar esse serviço. A propósito disso, me lembro de um trabalho aprovado na última AMA, né, o último Congresso Internacional de Marketing que teve, onde os pesquisadores conseguiram provar que os serviços prestados por pessoas, quando os atendentes fazem uma meditação, eles têm uma capacidade muito maior, vamos dizer, a meditação, faz um exercício de meditação antes do trabalho, né, de começar o turno, eles têm uma capacidade muito maior de empatia e de entendimento da condição do outro do que aqueles que não fazem. Então isso já está aprovado cientificamente. Interessante a gente observar o impacto do estado emocional de quem está prestando serviço sobre a qualidade do serviço. Então isso agrega mais uma variável para a nossa já difícil gestão de serviços. E, por fim, a questão da perecibilidade, ou seja, tirando o caso aqui das videoaulas, né, como uma exceção, mas, em princípio, um prestador de serviço ele não pode estocar serviço. O que significa isso? Significa que um médico não pode produzir um número de consultas médicas sem ter o paciente ali, então ele não pode antecipar as consultas dele, ele tem que respeitar o ritmo do consumidor. Isso significa que cada vez que o médico perde uma consulta, ou seja, quando um paciente marca uma consulta e não comparece, ele não tem mais como compensar essa consulta que ele perdeu. Ele vai ter que abrir um novo espaço na agenda dele lá na frente, e esse faturamento dessa entrega, ou aproveitamento dessa entrega, ele já está perdido por toda a carreira do médico. Isso mostra para a gente, esse exemplo do médico, como é importante a questão de agendamento e de gerenciamento do fluxo de entrega do serviço, porque como o serviço exige a presença daquele médico e do paciente, ele não pode ser feito em qualquer momento e estocado de alguma forma. Bom, então, a intangibilidade implica, recapitulando, é muito importante esse conceito, intangibilidade implica um elevado grau de subjetividade na avaliação do consumidor. Uma saída para isso, uma recomendação que se faz para diminuir o impacto da subjetividade na avaliação do consumidor é a implementação de processos de qualidade do tipo ISO em prestadores de serviço. Essa é uma medida que eu considero fundamental, dica fundamental para o prestador de serviço. Busquem qualificação nas regras ISO. Elas não vão garantir para vocês que os clientes tenham uma mesma percepção de qualidade de serviço, mas elas vão garantir para vocês que os serviços sejam prestados da mesma forma para todos os clientes, o que vai permitir vocês
a fazerem correções no processo, porque vocês vão ser incapazes de identificar quais foram os serviços que não ficaram a contento dos clientes de vocês. Se vocês estiverem fazendo um bom trabalho de marketing, com uma boa segmentação, vocês têm a possibilidade de ajustar a entrega, porque vocês vão ter controle sobre ela. Agora, se vocês não tiverem ISO e a entrega for variável, dependendo do humor do prestador de serviço, do funcionário de vocês que presta serviço, mais a variabilidade do cliente e mais a variabilidade do ambiente, pessoal, vai ficar aleatório. Nós não podemos deixar essa aleatoriedade que a gente cria assim, ao contrário do conceito de gestão. Nosso propósito como gestores é diminuir a aleatoriedade para gerar o máximo possível de satisfação no consumidor final, mesmo que seja uma situação desafiadora como é a de serviços. A questão da inseparabilidade, então, é a exigência da presença do prestador de serviço. Eu tenho um exemplo aqui do Pitangui, para quem não conhece, já tá. Ele foi um grande médico de cirurgia plástica, talvez ainda esteja ativo, não tenho muita certeza, mas não importa. O fato é que o que esse médico consegue fazer na vida dele é um número limitado. Por mais que ele consiga cobrar altos valores pela consulta dele, mas durante a carreira dele útil como médico, que já começa tarde, porque ele levou muito tempo estudando para ser médico, ele tem um determinado número de consultas que ele consegue fazer no horário comercial, nos dias da semana, de todos os dias úteis que ele tem de trabalho ao longo de 20 ou 30 anos, que é mais ou menos a carreira que ele tem. Então, está definido o nível máximo de ganhos que ele tem, é limitado a isso. Bom, qual é a saída para isso? A saída para isso, que vocês vão observar em vários prestadores de serviço, como um personal trainer também faz isso, esteticistas fazem isso muitas vezes. Então, ele não é o médico, esse vai abrir uma clínica onde ele vai atender e ele vai acolher outros profissionais médicos também, que no julgamento deles são competentes também, e ele vai oferecer a equipe Ivo Pitangui, ou a equipe do personal trainer fulano de tal. E isso é uma forma de driblar um pouco essa questão da inseparabilidade, porque outra pessoa faz a entrega do serviço em nome daquele, então se multiplicam as entregas ao mesmo tempo. Então, antes do que um médico poderia fazer uma consulta, vamos dizer, 8 consultas por dia, né, uma por hora do horário comercial, agora ele pode fazer 80 consultas ao mesmo tempo, porque ele vai ter 9 colegas que vão estar atendendo em nome dele, usando a autoridade que ele tem emprestada por ele. Então essa é a forma de lidar um pouco com a inseparabilidade. Em relação à variabilidade, já disse para vocês que a forma de a gente tratar isso é estabelecendo programas de qualidade que nos garantem, então, a entrega constante, sempre usando o mesmo protocolo. Muitas empresas, pessoal, têm normas sobre como um vendedor, por exemplo, tem que se dirigir para o comprador, no sentido de se ele tem que se apresentar com bom dia, boa tarde, boa noite, se ele pode dizer oi, tudo bem, a formalidade, a roupa com que o vendedor se apresenta, como é feito o contato, tudo isso em empresas mais formais é pensado pela equipe de marketing, são definidos scripts, qual é a sequência da conversa que este vendedor tem que ter com o cliente. Então, são maneiras de reduzir essa variabilidade na relação da empresa com o cliente e depende de muito treinamento com a equipe prestadora de serviços, depende de controles para saber se todos estão fazendo isso direitinho. Tem uma série de preocupações em relação a isso. E em relação à perecibilidade, os remédios que tem para a gente evitar isso são em cima de controles. Aqui tem um exemplo também do deslocamento de uma ambulância para uma chamada falsa. Bom, como é que a gente pode evitar isso? Bom, tem que penalizar. Quem faz um trote para um serviço de emergência está causando o uso de um bem, de um serviço que ele é
limitado ao número de ambulâncias que está disponível, pode estar causando um prejuízo sério para quem realmente precisa, porque talvez essa pessoa que realmente precisa, fique sem ambulância, porque aquela ambulância que foi acionada por um trote está procurando como resolver o problema, ou não se deu conta ainda que se trata de um trote, ainda está em deslocamento, depois tem que retornar. Então, tem situações que precisam ser gerenciadas para que elas não aconteçam. Junto com o cliente, por exemplo, uma consulta que não acontece conforme o poder do médico, muitas vezes é cobrado. Se o médico é um médico bom, que tem uma boa lista de pacientes, ele vai muitas vezes cobrar, ou mais comum com terapeutas que fazem a cobrança da consulta independente do cliente aparecer ou não. Uma maneira também de manter o consumidor mais próximo do terapeuta e evitar que ele salte as sessões. Mas, de fato, o paciente que não aparece numa sessão e não paga por essa consulta, ele está causando uma perda de tempo para o profissional que vai ficar ali sem ter muito como fazer alguma coisa naquele período que ele estaria aguardando o paciente. Então, resumindo, né, os serviços não podem ser inventariados, ou seja, a gente não tem um estoque de serviços, como se faz um inventário de estoque, os serviços são dependentes do tempo, eles são dependentes do lugar. Os consumidores estão envolvidos na fabricação de serviços, se fala em coprodução, né, cocriação de serviços, é um termo muito usado na teoria de marketing um pouco mais avançada. Todos os momentos, existe o conceito também na literatura de marketing dos encontros de serviço, né? Cada vez que o consumidor está em contato com a empresa, a gente está considerando que aquilo ali está acontecendo um encontro de serviço, quer seja ele por qual canal que ele esteja, quer seja pela internet, pelo mobile, telefone, quer seja pelo contato físico numa loja, ou pelo telefone, em contato que o cliente busca, todos eles são considerados encontros de serviço, e tem muita teoria legal também, muita pesquisa sendo feito isso, inclusive aqui na escola, né, na pós-graduação, nessa discussão da entrega de serviços. Tá? Então, já sintetizando, né, os opostos estão presentes aí, enquanto que os bens físicos são baseados em máquinas, produzidos em máquina, num contexto industrial, separados da sociedade e dos consumidores. Os serviços são entregues por pessoas para pessoas diretamente. Então, isso exige e traz um caráter muito mais subjetivo, como a gente viu nessa exposição. Nós temos também um alto contato humano, né, nos serviços, enquanto que nos bens físicos o contato humano é muito baixo, a gente vai ter uma fração muito pequena da empresa em contato direto com o usuário final, consumidor, mas os prestadores de serviço, quase toda empresa, um banco, a grande parte dos funcionários do banco tem contato com os consumidores. E uma prestação de serviços, ela tem um enfoque muito mais individualizado para o cliente, ou seja, praticamente cada serviço precisa ser customizado para cada cliente. Para cada entrega de serviços, aquele serviço vai ser adaptado de alguma forma. Cada corte de cabelo ele vai ser, como eu já disse, um pouco diferente para cada cliente. E isso distingue também de produções de bens industriais cujos produtos são produzidos em série e de acordo com a repetição, né, da produção de um modelo que é padronizado. Então, são diferenças grandes do ponto de vista de operação e de gestão de negócios. Tá? Para aprofundar um pouco mais a discussão, a gente tem que ver ainda o gerenciamento da demanda em serviços. O que as empresas fazem para lidar com essa questão de diferença entre o tempo que os consumidores buscam os serviços e como os negócios reagem a isso. Então, as filas são uma das características de pessoas que estão aguardando a entrega do serviço. Ou fica entre os extremos, ou a fila, ou o pessoal que presta serviços sem ter o que fazer dentro da loja aguardando os clientes. Então, esse é o grande equilíbrio que a gente teria que buscar, que seria, vamos supor que seja um serviço que seja possível agendamento, então que a agenda esteja cheia, mas que cada cliente, ao chegar no ponto de atendimento do serviço, ele seja atendido imediatamente e não tenha que ficar esperando. Esse é o ideal que nós queremos para equilibrar essa questão da demanda de serviços. Tá? Então,
nós temos alguns recursos para fazer esse gerenciamento da demanda, que é o primeiro, oferecer descontos para períodos de baixa temporada, que é o que a gente está vendo agora generalizadamente, então, no setor de hospedagem, né, e de turismo. Então, quando é momentos de baixa demanda, então o pessoal baixa bastante o preço e faz condições especiais, ou oferece outros serviços adicionais, ou oferece serviços complementares para quem está aguardando atendimento. Aqui é sempre um exemplo difícil a gente conseguir, mas a gente pode pensar num pré-atendimento de serviço de restaurante, com alguns aperitivos iniciais, ou um ambiente que as pessoas possam ficar conversando mais informalmente, até conseguirem ter a mesa disponibilizada, ou um documentário que fala sobre questões relacionadas com a saúde bucal, um consultório do dentista. Mas o fundamental aqui é não deixar o paciente, o cliente esperando, é ser muito rigoroso em relação à questão do cumprimento de horários, o que é contrário à natureza da própria prestação do serviço, já que cada cliente tem uma necessidade um pouco diferente do outro, então essa habilidade de se ajustar à necessidade do paciente, sendo capaz de cumprir o prazo, é uma capacidade que o prestador de serviço tem que ter. E por fim, então, às vezes uma solução é usar sistemas de reserva, como em consultórios e companhias aéreas, que é onde a gente compra a passagem já com dia marcado, e também tem sido aplicado em outros prestadores de serviços, como oficinas mecânicas. A gente tem observado que o pessoal está mais aplicando isso como uma forma de fazer essa regulagem da demanda. Então, sempre que for possível ou viável de algum tipo de agendamento, talvez seja uma solução. E eu quero que vocês também olhem nos grupos de vocês se vocês podem, se é viável no caso de vocês, já que provavelmente vocês vão estar trabalhando com serviços, se o agendamento seria uma solução. Também quero que vocês vejam solução para a questão da variabilidade do serviço. Usem, né, esses conceitos todos em favor da riqueza do trabalho de vocês. Bom, para concluir então essa questão dos conceitos, a gente ainda tem a ideia de excelência em serviços, tá? Esse conceito de excelência em serviço na teoria de marketing se explica quando há numa empresa prestadora de serviço, normalmente as grandes empresas, essa ideia do marketing interativo, que exige do negócio uma grande ligação entre o marketing interno e o marketing externo. O que a gente chama de marketing externo? O marketing externo é esse marketing que a gente está estudando aqui. E o marketing interno são as funções desempenhadas pela equipe de recursos humanos, treinamento e motivação dos funcionários. Então, para conseguir uma empresa que seja reconhecida como excelente em serviços, nós vamos precisar de um setor de marketing ativo internamente também, fazendo aquilo que se chama de endomarketing. Por que isso? Porque o setor de marketing é que vai ter todo o conhecimento sobre como a empresa está se manifestando em relação aos seus públicos-alvo, quais são as ofertas, qual é a estratégia da empresa, quais são as mais relevantes. Então, é bem importante que a empresa seja capaz também de transferir para dentro do seu quadro de funcionários essa estratégia que é externa. Um exemplo que indica que a empresa tem defasagens entre a sua área interna e a sua área externa de marketing, ou entre o marketing, departamento de marketing, normalmente são departamentos diferentes, um de marketing e um de RH, é quando a gente chega numa loja e pergunta para um vendedor de uma determinada promoção, por exemplo, e o vendedor não está sabendo. E a gente tem hoje em dia, como consumidor, acesso pela internet e pode, então, estar numa posição de negociação mais vantajosa e tendo direito a benefícios dos quais nós conhecemos melhor que os próprios vendedores. Isso não é positivo para a empresa que gera esse tipo de mal-estar, porque mostra que os vendedores que deveriam estar atualizados não estão. E pior do que isso, os vendedores que deveriam estar qualificados para promover as trocas e ser uma força de vendas mesmo, não estão cumprindo o seu papel. As práticas das melhores empresas, então, incluem até uma obsessão pelo atendimento ao cliente,
como uma estratégia de negócio, a alta gerência está comprometida com a entrega do serviço, buscar padrões de qualidade para o serviço, como já fiz referência à questão das normas, e buscar foco em clientes mais lucrativos, qualificando cada vez mais a entrega e buscando clientes que paguem por esse valor adicional, né? Ter sistemas de monitoramento de satisfação e atendimento às reclamações. Para concluir aqui a nossa videoaula sobre serviços, então vem a evolução do serviço, que vai então buscar uma ideia de experiência junto ao consumidor. Eu já falei para vocês na outra aula sobre conceitos fundamentais da ideia de experiência, e a experiência basicamente é quando aquilo que é oferecido para o cliente transcende ele daquele estado e serve e marca ele, é uma prestação de serviços que envolve uma vivência especial do consumidor, da qual ele não esquece. A gente está falando aqui de viagens internacionais importantes, a gente está falando de experiências na área dos esportes, a gente está falando de experiências de turismo diferenciado, enfim, é esse tipo de exemplo que a gente vai poder também aprofundar mais adiante um pouco, tá bem? Era isso que nós tínhamos por hoje. Muito obrigado por agora, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero contar com a atenção de vocês também nos próximos vídeos. Muito obrigado.